todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Joana de Ângeles. E antes de a gente começar com a nossa palestra, que tenho certeza que vai ser bem interessante, vamos dar alguns avisos de serviços que estão à disposição de cada um de vocês, caso tenha interesse. Nas quartas-feiras, nós temos o estudo, das obras básicas e temos o estudo também dos princípios básicos, às 20 horas. Então, quem tiver interesse está convidado, só aparecer. Nas quintas-feiras temos a palestra pública, mas um pouquinho mais cedo temos às 19 horas, a partir das 19 horas, o atendimento fraterno. Então, sinta-se à vontade. Após a palestra, nós temos os passos para aqueles que tiverem interesse, ok? Temos também a evangelização em paralelo com a palestra, justamente para que as crianças tenham, as crianças são de 3 a 12 anos, para que elas tenham uma atividade própria, interessante para eles, enquanto nós aqui, os adultos, ficamos aqui no salão, ouvindo a palestra. E aos sábados, nós temos também a evangelização, mas dos jovens, que são dos 13 aos 21 anos, das 10 às 11h30. Então, quem tiver jovens nessa idade que tem interesse, são bem-vindos também aos sábados. A nossa equipe está esperando por vocês, tá bom? Aos sábados, nós temos um estudo, só que era pela plataforma Zoom. Nós temos o estudo dos clássicos do Espiritismo. Começa às 20 horas, e termina às 9h30. Atualmente, estamos fazendo o estudo do livro Deus na Natureza, de Camille Flammarion. E aos domingos, nós temos o grupo de Allan Kardec, dos estudos avançados da doutrina espírita, também pelo Zoom, começa às 8 horas da noite e vai até às 9h30 também. Então, estão todos convidados, caso tenham interesse, falem conosco, que nós podemos passar depois o link certinho para aqueles que desejam participar. Bom, isto posto, vamos lá então. Vamos começar com a nossa oração, Vamos silenciar os nossos corações. Sabemos que lá fora está frio, mas aqui dentro está quentinho, porque os corações estão quentinhos de todos nós. Amado Pai Celeste, Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por todas as bênçãos, Senhor, que derramas sobre cada um de nós, por toda a proteção, até, Senhor, pelos desafios que conseguimos vencer hoje. Pedimos, Senhor, que abençoe, principalmente a palestrante da noite, e a todos que aqui estão, que façam bom proveito das palestras, que levem essa mensagem de amor, que possam sentir-se abraçados, amparados, acalentados, e que sintam, Senhor, a sua doce presença em suas vidas. Que eles possam sempre, Senhor, sair daqui um pouco mais leves do que quando chegaram. Abençoe o Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Bom, vou fazer a apresentação da nossa palestrante. E, inicialmente, a palestra dela é A Verdadeira Justiça segundo o Evangelho. E vamos conhecer um pouquinho da Ângela, Seu nome é Ângela Graciela de Liga Schroeder, natural de Ponta Grossa, Paraná, mas reside em Curitiba desde 1993. Ela é vinculada ao Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, o CEFA, onde ela atua como membro do Conselho Deliberativo, monitora de grupos de estudos e expositora doutrinária. Na Federação Espírita do Paraná, é palestrante e coordenadora das palestras públicas do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, o CEP. Para o biênio de 2024 e 2025, foi convidada a membro colaborador. Membro da equipe de guias da visita guiada à sede histórica da FEP desde 2022. Aliás, muito interessante. Quem tiver interesse em participar, vai no site da FEP. Profissionalmente é cirurgiã dentista e professora universitária. Casada e mãe de 2 filhos. E nesse momento, passo a palavra, Ângela, o tempo é todo seu. Boa noite, queridos amigos. Boa noite você que nos acompanha, porque essa palestra é gravada, Então pode ser que seja boa noite, bom dia, boa tarde, mas que seja bom. Não importa o momento em que você se sentiu convidado a vir refletir sobre esse tema. A verdadeira justiça divina. Por que esse tema para conversar com vocês? Eu vou começar com uma provocação, vocês me permitem? Deus é justo? O que vocês acham?
Olha, tá todo mundo aqui, vocês que não estão vendo, que nos acompanham de casa, tá todo mundo fazendo assim, balançando a cabeça que Deus é justo. Então, tudo que acontece, guerra, assalto, briga, morte, tudo é justo. Não, também concordo com você. Então vamos pensar aonde que está esta verdadeira justiça divina. Primeiro vamos tentar entender um pouquinho o que é justiça. Então a gente tem lá, primeiro, no quadrinho preto em cima, tirado do nosso dicionário Aurélio, aonde se a gente for procurar o que é justiça, vai dizer que é virtude moral pela qual se atribui a cada indivíduo o que se compete. Então, segundo o dicionário, cada um tem o que merece. Não é isso que está escrito ali? A cada um o que compete. Então, pera lá, você saiu de casa na noite de hoje, frio pra caramba, para vir na casa espírita e ouvir que cada um tem aquilo que merece? Sim. Pode ter certeza que no final da nossa conversa vocês vão entender o porquê que cada um tem aquilo que merece, porque Deus é justo. Vocês nos falaram no início desta palestra. Senhor Allan Kardec, que é conhecido como codificador da doutrina espírita, ele fez um monte de perguntas, ele tinha muita curiosidade, ele organizou várias perguntas num livro que se chama o Livro dos Espíritos. Essas perguntas são numeradas. Esta que eu estou projetando para vocês está lá na posição de 875. E o senhor Allan Kardec perguntou para os espíritos, que daí eram os espíritos que respondiam, como que se pode definir a justiça. E a resposta obtida por ele foi: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Eu adorei a resposta. Aliás, tenho vontade de fazer um bilhete e colocar embaixo da porta do meu vizinho. Por quê? 7 horas da manhã, cortador de grama. No sábado ou no domingo. Aonde que está o respeito ao direito de cada um? E como essa, tenho certeza que você em casa, você aqui, está lembrando de várias outras oportunidades, né? Onde a gente vê que a gente é meio que injustiçado, porque o nosso direito ao respeito não foi observado. Mas os espíritos disseram que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A gente só lembra de um lado da moeda. A gente quer que os nossos direitos sejam respeitados. Mas nós também temos que respeitar o direito das outras pessoas. E a doutrina espírita deixa muito claro que a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra, tal é a lei de justiça. Ou seja, voltamos de novo à definição do dicionário, que cada um tem aquilo que merece. Então, se você reclama da sua sogra, você merece a sua sogra. Se você reclama do seu vizinho, você merece o seu vizinho. Se você, porventura, reclama do santo do seu marido, você merece tudo aquilo que lhe acontece. Porque tudo é justo, porque Deus é justo. Nós é que na nossa pequenez, eu diria que na nossa visão limitada, a gente não consegue entender exatamente. E é sobre isso que me proponho a conversar com vocês. Porque vocês falaram que Deus é justo. Tá, então agora me explica. Por que que umas pessoas nascem naquela casa, parece um castelo? Eu não queria morar naquela casa. Já pensou cortar grama aí? E limpar os vidros? Quantas salas não deve ter para tirar pó das coisas? É muito grande. Por que que uns nascem na opulência, ao passo que outros nascem numa condição até de vulnerabilidade, como nós falamos hoje? E aí, esta frase que está projetada a vocês foi tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5, que fala dos bem-aventurados, os aflitos, fala de todos os nossos sofrimentos e aflições. E eu tirei algumas frases, esta e outras que virão na sequência, todas deste capítulo do Evangelho, porque a minha proposição era a justiça segundo o Evangelho. Então vamos lá. Então o que está lá escrito é: porque nascem uns na miséria
e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito para que justifique essas posições. Talvez hoje Deus estava mandando, estava de mau humor, estava com frio, aí ele estava mandando todo mundo nascer na miséria porque ele estava bravo. Será que é isso? Hoje ele estava feliz e contente, então todo mundo vai nascer perfeito, vai nascer na opulência, não vai ter nenhum problema. Aonde que está esta igualdade, essa justiça? Vou provocar os meninos. Por que uns têm este carro? Eu falei uma vez que era uma Porsche, mas me corrigiram que é uma Ferrari, né? É uma Ferrari, não sei de quantos milhões, mas acredito que deve ser de 2, 3 milhões para fora. Eu não gostaria de pagar o IPVA disso, e muito menos o seguro, tá? Mas por que uns têm um carro desse e outros, essa é uma foto que eu tirei, se vocês forem ver, é na Rockefeller, quase esquina com a Rápida, esqueci o nome. Eu estava passando no sinaleiro e tirei essa foto. Eu falei, por que uns têm um carrão e outros têm um carro para catar papel, para tirar da reciclagem o sustento dos seus familiares? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros parece que a vida toda ela sorri, parece que é tudo fácil? Vocês já não olharam para o lado e falaram assim, nossa, mas fulano tudo dá certo? E por que comigo é mais difícil? Aonde que está a justiça de Deus nessa desigualdade da repartição dos bens financeiros? Mais uma provocação. No livro dos Espíritos está escrito que a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite dúvidas de sua justiça nem de sua bondade. Será que não nasceu na cabeça de vocês nenhuma duvidazinha? Cada vez que eu vejo essa sequência de questionamentos, eu fico às vezes pensando, aonde está a justiça de Deus? Olha só que injustiça, gente. Por que Deus fez uma mulher tão linda? 4 meses depois de ganhar o segundo filho, ela já estava fazendo fotos de biquíni. Eu, passado 20 anos, ainda faço a foto lá atrás, para não aparecer para todo mundo. Por que uns nascem tão bonitos, tão maravilhosos, não tem problema de brigar com a balança, com beleza, nada, e outros, às vezes, não tem nem o corpo perfeito? Nasce sem braço, nasce sem uma perna, nasce com dificuldade de visão, não escuta, ou até com alguma deficiência mental. Aonde está a justiça? Porque, como diz o trecho projetado ali, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas parece que não explica essas anomalias, que olhando deste ângulo dá a impressão que desmente a justiça de Deus. Então, Deus é justo em fazer uma Gisele e fazer os outros meninos ali com essa desigualdade? Eu falei da desigualdade material, agora eu estou falando da desigualdade dos bens, dos atributos. Será que ele é justo? Se você não se convenceu, eu quero postar o último slide aqui da minha provocação da noite. Para quem conhece, né, João, essa primeira é a minha filha mais nova. Hoje ela está com 20 e poucos anos. Por que Deus mandou a Gabi para minha casa, ela tendo pai, tendo mãe, tendo uma família estruturada, podendo viver seus sonhos de infância, seus sonhos de princesa, e ao passo que manda essa outra criança, essa foto ganhou um prêmio, ela correu o mundo, era a foto da menina que no lixão tirava o seu alimento. Por que a Gabi nunca precisou passar fome, teve toda essa oportunidade, e por que esta outra menina não teve? Aonde que está a justiça de Deus de mandar a Gabi para mim e essa outra garota para uma outra família com tantas dificuldades econômicas? Se a gente olhar deste ângulo, dá para a gente pensar, não dá? Eu lembro que quando eu estava grávida da Gabi, eu morava perto da onde que agora foi desativado, era o terminal de ônibus das crianças especiais. E era o meu caminho entre a casa e a clínica. Eu passava ali e ficava olhando aquelas mães com os cuidados, com esses filhos especiais. E eu grávida da Gabi falava, nossa,
Que sorte divina é essa? Por que uns não acontece nada e outros têm tantos problemas, tantas dificuldades? Aonde está a justiça de Deus? E às vezes a gente pode até se revoltar com isso. Pode infundir paciência, mas todavia, como diz ali, o que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos. São todas frases que eu tirei do Evangelho no seu capítulo 5, porque a gente vai ver a justiça segundo o Evangelho. E aí a gente começa a pensar assim, ó. Nós aprendemos na doutrina espírita que Deus tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que ele não seria Deus. Se ele é soberanamente bom e justo, ele não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Tem que ter uma regra, tem que ter algo ali. E segundo o Espiritismo, já que as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e já que Deus é justo, esta causa que faz com que esses bens sejam tão desigualmente repartidos, também há uma justiça. Pode ser que a gente não esteja enxergando, mas existe essa justiça por trás. E aí vem um puxão de orelha, primeiro para mim, porque diz que a palestra é primeiro para quem está mais próximo para escutar. E não tem ninguém mais próximo da minha boca do que os meus ouvidos. Então, a primeira pessoa que tem que ouvir isso sou eu. Porque se nós acusarmos nesse momento em que nos achamos sofredores de alguma desigualdade, de alguma injustiça, se nós acusarmos Deus de ser injusto, nova dívida nós contraímos. E nos faz perder o fruto que nós deveríamos colher do sofrimento. Quer dizer que ainda tem que sofrer calado? Sem reclamar. Aprendendo a lição como um bom aluno. Mas para a gente poder aprender a lição, eu acho que se faz necessário que a gente compreenda. Quando a gente compreenda o porquê das coisas, fica mais fácil. Então vamos tentar entender aqui. Deus, em sua justiça, ele não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, se nós olharmos para a pluralidade das existências, se nós pararmos para pensar que nós não vivemos uma única vida, uma única existência, que nós estamos indo e voltando aqui, aí a gente começa a entender as diferenças, as desigualdades, as divergências que a gente vê na vida. E você vai ver que daí isso não tem nada de contrário à mais rigorosa justiça. Porque não está escrito a cada um segundo as suas obras? Minha pergunta, o que você está obrando no dia de hoje? Vamos supor que hoje à noite a gente fosse convidado a retornar para a pátria espiritual. Diz que é um trem, né, João, que a gente viaja e nós não sabemos em qual estação vamos ser convidados a descer. Então imagine que essa noite você voltasse para a verdadeira pátria, a pátria espiritual. Ou seja, você morresse. O que você levaria de bom? O que você fez de bom no dia de hoje? Vamos pensar? Olha, eu não buzinei pro Uber que parou na minha frente quando eu estava vindo para cá. Já é uma coisa de bom. Eu esperei calmamente. O que mais que eu fiz de bom no dia de hoje? O que eu fiz de mal? O que eu prejudiquei alguém? Porque nós não sabemos quando seremos convidados a retornar. E a cada um segundo a sua obra, o que eu plantei hoje? O que eu plantei hoje, eu vou colher amanhã, ou depois da manhã, um pouquinho depois, ou até numa outra existência. E aí a gente consegue entender que tudo que acontece, essas desigualdades, essas injustiças, nada mais é do que, de repente, nós colhendo frutos que plantamos um tempo atrás. Seja esse tempo atrás nesta vida, ou seja, em outra vida. Então, eu estou falando realmente de reencarnação. Estou.
E Kardec, olha lá, pergunta 171, Livro dos Espíritos. Kardec perguntou para os espíritos em que se baseia o dogma da reencarnação. E olha a resposta: na justiça de Deus. Repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre para os seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Ou você acha que Deus não permite que a gente se arrependa? Deixa nós eternamente de castigo? Aliás, falando em castigo, quem tem filhos aqui? Já botaram os filhos de castigo? Eles estão de castigo até hoje? Não. E por que a gente acredita que Deus vai nos castigar eternamente? Se nós, que somos filhos dele, imperfeitos, criados à sua imagem e semelhança, mas a gente está muito longe de conseguir chegar lá, mas a gente é um projeto para dar certo. A gente não deixa os filhos para sempre de castigo. Por que a gente acredita que Deus vai nos castigar para sempre? Que ele vai ser esse pai tão ruim, tão vingativo, tão rigoroso. Não somos todos os homens filhos de Deus? Somos. Só homens egoístas podem pregar a injustiça e o ódio implacável e os castigos sem perdão. Tem gente que tem tanta prepotência que fala: Deus não vai me perdoar. Sabe o que Deus pensa? Sabe qual é o peso dele? Ah, o que eu fiz não tem perdão, Deus não vai me perdoar. Um bom filho sempre terá lugar no coração de um pai. Ah, mas eu não fui bom, fiz tanta coisa. Teus filhos também já não fizeram coisas de ruim? A gente deixou de amar essas crianças? A gente deixou de amar esses meninos? Claro que não. Então Deus também não vai deixar de amar a gente. Ele é um bom pai. Ele não vai nos deixar de castigo eternamente. Talvez deixará tempo suficiente para que nós aprendamos a lição. Porque o sofrimento, ele tem um objetivo. E não é causar dor, é causar evolução. É que nós aprendamos com aquela dor alguma lição. Que, aliás, diz que nós somos convidados a aprender pelo amor. Mas a gente se faz de bobinho, não aprende? E aí a gente tem que aprender pela dor. Eu sempre gosto de perguntar nas casas espíritas que eu vou, quem chegou na casa espírita por amor? Talvez vocês que fundaram a casa possam levantar a mão. Ah, eu cheguei aqui por amor. Mas nós mortais que estamos vindo, normalmente a gente chega aqui pela dor. A dor da perda, seja uma perda de alguém que a gente ama, seja a perda no relacionamento, seja uma perda financeira, seja um sofrimento. Normalmente, a dor é que faz esse convite e nos traz até aqui. E Deus, esse Pai, talvez usou dessa dor para que acertasse a direção de nós, seus filhos, para o caminho correto. Porque cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo adiante. E olha que coisa boa, nesse mundo onde tudo é terceirizado, o seu progresso, a sua evolução depende única e exclusivamente da sua vontade. Então, da sua vontade depende que esse passo seja pequenininho ou seja, um passão o maior possível. E se a gente não evoluiu, a gente não progrediu, permaneceu no mesmo ponto, sinto muito dizer que você sofreu sem aproveitar. E aí vai ter que sofrer de novo. Agora eu estou entendendo porque sempre está acontecendo determinada coisa na minha vida. Exatamente. Aconteceu isso uma vez, passa um tempo, aconteceu de novo, passa um tempo, aconteceu de novo, significa o seguinte: o que você não aprendeu da primeira vez? Que o sofrimento teve que bater a sua porta na mesma lição, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez para que a gente possa aprender. Porque o objetivo do sofrimento é nos ensinar uma lição, é que a gente possa evoluir. Então essa há o questionamento. E se a gente permanecer no mesmo ponto, como diz aqui, sofremos sem proveito. E aí precisa recomeçar do ponto que parou, mas às vezes a situação está um pouquinho mais difícil do que da outra. Então, conselho de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto você anda pelo caminho. Salda tuas dívidas,
refaz aquilo, porque talvez numa outra oportunidade seja um pouco mais difícil. E aí está a prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus. É que ele quer que a gente, que o homem deva tudo aos seus esforços e a gente seja o artífice do nosso futuro. Sabe aquela coisa assim de eu consegui? Eu cheguei até lá pela minha força de vontade, eu resisti, eu consegui, eu passei por essa prova. Então, se você nesse momento está atravessando um período de dor, de dificuldade, de provação, saiba que a duração disso, ela está subordinada ao seu melhoramento. Assim que você aprendeu a lição, partiu felicidade, partiu para a próxima. A gente não precisa ficar eternamente sofrendo. É porque a gente é muito teimosinho, né? A gente às vezes teima com algumas coisas, mas a gente tem a lição ali. E a doutrina espírita vem ser esse farol para nos guiar. O consolador prometido que tanto foi falado para nós. Porque para a doutrina espírita não há diversas espécies de homens. Há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados. Mas olha que legal, todos suscetíveis a progredir. Vou contar uma coisa para vocês. Todos nós que estamos aqui nesta sala, ou quem nos assiste, a gente tem um projeto de vida, um plano reencarnatório. Vocês sabiam disso? Foi projetado. Como a gente planeja uma viagem, foi projetado essa viagem para a Terra, para vivermos. O que a gente ia ser profissionalmente, com o que a gente fez a combinação de se casar, quais os filhos que nós iríamos receber, estava tudo combinado ali. E aí, a gente vem para cá e vai cumprir esse plano, para que nós possamos evoluir, dependendo única e exclusivamente da nossa vontade, das nossas escolhas. Então, eu tenho um planejamento? Tenho. E esse planejamento, a equipe espiritual só deixa você assumir se ela olha para você e pensa assim, tá aí, vou deixar ela fazer o que ela quer. Ela tem condições de ter sucesso. Porque se a equipe espiritual ela fala, não, olha minha filha, você está pedindo demais. Vamos um pouquinho menos, vamos mais devagar. Ela não vai deixar que a gente assuma um plano reencarnatório que nós não tenhamos condições de ter sucesso. Então, todos que estão aqui têm um plano reencarnatório, fadado ao sucesso. Mas tem tanto fracasso, né? Por quê? Porque depende da nossa vontade. Depende das nossas escolhas. Tem planejamento, mas você não é tolhido da sua liberdade de escolha, do seu livre-arbítrio. Você podia escolher ficar em casa quentinho. Se alguém tem fogão de lenha, eu tenho. Do ladinho do fogão de lenha, esquentando a mão. Podia, não podia? Mas a gente escolheu vir para a casa espírita. Falar, ouvir, estudar, progredir, são escolhas que nós fazemos. Então, se o nosso plano encarnatório não tiver sucesso, a culpa é nossa, com as nossas escolhas, porque ele foi planejado para dar certo. É aqui, ó, tá escrito aqui também. Todo mundo é fadado ao sucesso. A gente nasce simples e ignorante, mas somos seres perfectíveis, ou seja, projeto de Deus para dar certo. Se a gente pensar, não está isso mais de acordo com a justiça de Deus? A gente consegue entender um pouquinho mais? Então, não estaria de acordo nem com a justiça e nem com a bondade de Deus condenar para sempre os que encontraram no próprio meio em que viveram obstáculos no seu melhoramento, independentemente da sua vontade. Então, tudo tem um motivo e você teria ferramentas para se sair bem frente a esses obstáculos. Então, se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Se ela existisse, Deus não é perfeito. Então, olha que maravilha, notícia boa da noite, não existe o inferno para sempre.
Então, aquela coisa que fizeram a gente acreditar nessa doutrina do fogo eterno, que nós íamos queimar no inferno, foi única e exclusivamente, essa explicação está lá com detalhes, no livro chamado O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação, aonde Kardec, muito habilmente, ele coloca, de um lado, o pensamento cristão da época que se acreditava, e se acreditava exatamente nisso, numa caldeira fervente, os anjos levantando a tampa, ou Deus olhando a gente se contorcer e sofrer, e isso eternamente. Tem cabimento a gente acreditar numa coisa dessas? Mas tinha um motivo de ser. Talvez naquela época a gente pensava que a comparação mais dolorida, mais enérgica, fosse queimar no inferno. Então, naquele tempo, acreditar nisso talvez fosse um freio para nós, aonde nós tínhamos que ser seguros pelo medo, pelo temor àquele Deus rigoroso, vingativo. Mas hoje a gente já conhece, o próprio Jesus nos mostrou a outra face desse Pai amoroso e de bondade. Então, a doutrina das penas eternas, como eu disse, que se encontra lá no livro O Céu e o Inferno, ela teve um motivo de existir. Porque, como a do inferno material, porque era, como diz aqui, enquanto o temor podia constituir um freio para que nós, pouco adiantados, a gente pudesse progredir intelectual e moralmente. Aquele medo funcionasse como um freio. Eu não vou fazer isso porque meu pai vai brigar comigo. A gente não tem aquele temor, aquele freio, então seria mais ou menos a mesma coisa. Só que chegou um momento na nossa vida em que nós começamos a pensar e ou tinha a perfeita felicidade, a gente ia para o céu, que aliás deve estar com poucas pessoas, se a gente for olhar para os lados, e o sofrimento absoluto que era o inferno, que deve estar super povoado. Então, se eu fiz qualquer coisa, eu já não mereço a felicidade perfeita. Então, eu não vou para o céu. Aí, aquela história, né? Perdido por um tostão, perdido por 1 milhão, a coisa começou a desandar. Aí a igreja criou, né? Criou aqui a ideia do purgatório. Por quê? Se você não cometeu um pecado mortal, não matou, não roubou, um pecado ali condenatório, você fez um pecadozinho pequenininho, você estagiaria um certo tempo no purgatório, criado em 597 pela igreja, e aí você melhorava e podia ir para o paraíso, ok? Tá. Ok se a gente pensar em nós, mas se a gente pensar num bebê, vamos pegar um bebê de 6 meses de idade, que vem a falecer. O que ele fez de bom? Que obra que ele conseguiu fazer de bom? Nada, né? O que ele fez de mal? Também não fez. Então ele merece ir para o céu? Ele fez alguma coisa de bom para merecer? Ele fez alguma coisa de ruim? Para onde ele vai? Ele tem alguma coisa para pagar? Um purgatório? Não. Aí criaram o tal do limbo. Que lugar feio para colocar os nossos bebezinhos, né? Até o nome já é meio pegajoso, criou o limbo. E aí a gente vê que o raciocínio não fecha, a conta não bate. Não pode ser assim. Por quê? Por que Deus faria para o homem uma lei de perdão se ele também não nos perdoasse pelas nossas faltas, pelos nossos deslizes, por aquilo que nós cometemos? Então, se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Porque se ela existisse, Deus não seria perfeito. Aí a gente já começa a entender que essa história não dá mais para acreditar. E o que acontece com aquela criança, por exemplo, de 6 meses de idade, que morreu? Pergunta de Kardec, questão 199. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Simples assim, recomeça nova existência. Isso não está mais de acordo com a justiça de Deus? E ainda tem uma longa resposta, né? Porque daí a reencarnação propicia a igualdade para todo mundo, que se vocês tiverem curiosidade, abram a resposta dessa pergunta 199 do Livro dos Espíritos e leiam todo este conteúdo. E aí a gente chegou num ponto em que a gente acreditava que a alma do homem, ela era ou feliz ou desgraçada depois da morte, conforme
ela tenha feito bem ou mal durante a vida. Lembra que eu falei no comecinho? Se você voltasse para o plano espiritual hoje, qual seria o saldo da tua balança hoje? Mais coisas boas ou mais coisas ruins? Aliás, Santo Agostinho, que é um dos espíritos que responde a essa montoeira de perguntas que tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele nos aconselha que todo final do dia a gente meditasse sobre o nosso dia que acabou. E se perguntasse, o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? O que eu poderia ter evitado? Como eu posso me melhorar? Diz que só assim, olhando para dentro de nós mesmos, com sinceridade, vendo as nossas dificuldades, os nossos defeitos, é que a gente poderia progredir. Porque se eu fiz o mal, eu estou semeando a má semente. E eu vou colher o quê? Eu brincava com as crianças lá em casa e falava, eu plantei batatas. O que a gente vai colher? Batatas. Eu posso colher batatas maiores ou menores, em maior ou menor número, mas eu não vou plantar batata e colher morango. O que eu planto, eu colho. O que você está plantando hoje? Discórdia na tua família? Ou amor? Está plantando mentira? Maledicência? Ou está plantando camaradagem, companheirismo no seu trabalho? O que você está fazendo no seu dia a dia? Porque não é só dentro da casa espírita que nós temos que raciocinar disso. Viver no mundo sem ser do mundo, esse é o grande desafio. Que aqui é fácil, meu irmão, minha irmã, mas viver em sociedade, nessa selva, como alguns falam, e aí a gente tem que estar semeando todos os dias. Aí você deve pensar assim, que está lá em Obras Póstumas. Ah, Ângela, mas nem sempre a pessoa recebe punição pelo mal que fez. Eu vejo tanta gente, tanto corrupto, tanto político, que passa a vida e nada acontece. Não quer dizer que você não veja que isso não acontece. Porque se não foi aqui agora, nessa existência, a pessoa pode ter que pagar no plano espiritual ou numa nova existência. Lembra das imagens lá do começo que eu fiz as provocações? Será que aqueles irmãos não estão pagando nessa existência alguma coisa que fizeram lá atrás e agora estão tendo a oportunidade de quitar essa dívida? Algo para a gente pensar. Porque existe no livro Céu e Inferno uma parte que eu adoro, que se chama Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal tem 33 artigos lá, 33 tópicos para a gente falar. Alguns têm subtópicos. Claro que pelo tempo, e eu já estou concluindo o nosso pensamento, a gente não poderia discutir sobre os 33. Eu separei aqueles que eu acho que chamam mais atenção e nos faz pensar, nos faz ter vontade de chegar em casa, abrir o céu e o inferno nesses tópicos e lê-los. Porque diz assim, ó, o inferno está por toda parte, onde hajam almas sofredoras. Do mesmo modo que o céu está por toda parte, onde haja almas felizes. Meu marido fala que a gente vive no inferno que a gente cria. Eu acho uma sabedoria dessa palavra, porque você escolhe o inferno que você vai viver. Como assim? Vamos supor, é tudo fictício a história que eu vou contar. Eu levantei às 6 horas da manhã para fazer o café da manhã para o meu marido. Cortei frutas, assei um pãozinho de queijo, passei o café, fui na padaria, comprei um pãozinho do jeito que ele gosta. Por isso que eu falei que é tudo fictício, tá? Arrumei a toalha de mesa, uma toalha branca maravilhosa, pus a louça, acordei o meu marido. Amor, o café tá pronto, venha tomar café. Meu marido levanta, nem dá muito bom dia, tudo fictício, tá? Porque meu marido não é assim, o João conhece, sabe como é que é. Ele chega lá, estabanado, e derrama café na minha toalha de mesa. É bom tirar mancha de café? Nem um pouco. E aí, eu escolho viver no inferno ou no paraíso. Você não me valoriza. Olha o que você fez, capricho tanto com isso. Olha a toalha de mesa como você deixou, e a gente começa a brigar. Aí a gente deixa o marido nervoso, que sai de casa nervoso, que chega no trabalho nervoso, que o chefe também está nervoso. E aí, não viveu um inferno aquele dia? E quem escolheu viver no inferno? Eu.
Agora, se eu fosse aquela esposa, amor, não tem problema, não se preocupe, é só uma toalha de mesa. Quando você voltar do trabalho, você lava, querido. Acharam que eu ia falar que eu ia lavar, né? Não! Quem pariu Mateus, embale Mateus. Quem sujou a toalha de mesa, que lave a toalha de mesa. Eu estou escolhendo viver no paraíso. Então, o inferno e o paraíso está em toda parte. São opções que eu faço no meu dia a dia, se eu vou viver ali. Porque o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez. Eu fiz o mal, eu estou sofrendo aquele mal. E toda falta, aqui que é difícil, se a gente fizer esta conta, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída. Será que a gente está endividado? Muito pouco, mais ou menos, e toda a dívida deve ser paga. E se não for numa existência, ela será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias uma com as outras. Agora a gente entende porque de repente uns vivem na miséria e outros na opulência, porque uns têm o corpo perfeito e outros têm alguma deficiência. É uma oportunidade de pagar uma dívida. E o espírito vai sofrer a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual ou no mundo corporal. Agora, o mais alentador disso tudo é esse segundo tópico, que a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Então, se eu fiz uma coisinha leve, eu vou pagar uma coisinha leve, não vai ter juros, correção monetária, nada disso. E vai estar ligado com a natureza daquilo. Então, não há, sobre o aspecto da natureza, da duração do castigo, nenhuma regra absoluta uniforme. Pode ser que eu, sabendo que era errado fazer tal coisa, pague mais tempo de uma forma mais severa do que um aluno que não sabia que não podia fazer aquilo, que era errado. Ele não sabia, gente. A gente vai aplicar uma outra medida para ele. Então, isso que ele está dizendo. Não há um aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta. Depende do nível de compreensão, de maturidade de cada um de nós. E aí, essa hora que dá vontade de parar de estudar a doutrina espírita. Porque agora a gente já sabe que é assim. Você não vai mais poder chegar e dizer, mas eu não sabia. Agora você sabe. Então agora nós teríamos mais culpados se cometermos algumas injustiças. E a duração desse castigo, ela está lá, subordinada à melhora do espírito culpado. Quando um criminoso, nas nossas leis, faz um crime, não vai para a cadeia? Quando ele termina de cumprir a pena dele, ele não recebe a liberdade? Então, todo castigo tem um término, de acordo com aquela falta que nós fizemos. Então, tem muito mais coisas interessantes para falar sobre esta parte do Código Penal, mas eu deixo o spoiler para vocês lerem mais, estudarem isso, que é muito interessante. Mas, de maneira geral, para finalizar, quando eu cometo uma falta, quando eu faço algo errado, eu tenho que passar por 3 etapas para que isso seja reparado. Primeiro, eu tenho que me arrepender. E não é se arrepender da boca para fora, é se arrepender mesmo. Se existir o arrependimento. Depois, eu tenho que expiar aquela falta. Eu vou passar pelo sofrimento, talvez semelhante ao que eu causei, algo para que eu possa sentir aquilo que eu causei no meu irmão. E depois eu tenho que reparar aquilo. Porque não adianta a gente só ficar sofrendo se a gente não reparar o que a gente causou dentro da família, dentro da sociedade, dentro de uma comunidade. Então nós temos que ressarcir. Essas são as 3 condições necessárias para que a gente possa apagar o traço de uma falta e das suas consequências. Ângela, dá muito trabalho. Concordo, melhor não fazer a falta. A gente poupa tudo isso, porque cada uma delas eu tenho que me arrepender, expiar e reparar. Então, é mais fácil prevenir. Vamos não cometer mais tantas faltas. Se a gente já conseguir não errar os mesmos erros todos os dias, a gente já está aprendendo.
Porque diz que o homem inteligente aprende com seus erros, mas a mulher sábia aprende com os erros dos outros. Ela não precisa passar. Que nós possamos ser inteligentes e sábios, se possíveis, vendo os erros acontecendo, aprender com aquilo, para que a gente não tenha que se arrepender, espiar e reparar. Então, que a gente não cometa aquela falta ali. E para finalizar, deixa um pensamento que se encontra no livro de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, é uma psicografia do Chico, que fala, chamado Justiça Divina, é o nome do livro, que fala que a expiação é a medida da lei apenas para os corações endurecidos. E lá na Gênese, outro pensamento que eu gosto muito é, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja inteligente, mau e injusto. Aí está a sabedoria da justiça divina segundo o Evangelho. Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui a esta casa de luz, recém-nascida. Ela disse que ela está que nem um bebê que a gente vai visitar e fica maravilhado com tudo que está vendo. Que ela seja essa luz a iluminar vários corações de todas as pessoas que precisarem. Desejo, do fundo do meu coração, muita paz, muita luz, muita força para todos os dirigentes e trabalhadores desta casa e contem comigo sempre que precisarem. A todos vocês, o meu boa noite e o meu muito obrigado. Agradecemos a Ângela pela palestra maravilhosa, instrutiva, né, que ela nos deu, que possamos pôr em prática, né, pelo menos um pouquinho, né, que possamos pôr em prática um pouquinho do que ela passou para nós. É uma palestra magnífica, é uma lição realmente de assim, para a gente levar para a nossa vida, né? Obrigada, viu, Ângela? E se vocês quiserem se aprofundar, viu que ela falou de Livro dos Espíritos, ela falou do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro O Céu e o Inferno. Nós temos nossa livraria, temos na nossa biblioteca. Quem quiser se aprofundar, sinta-se à vontade para adquirir ou para emprestar uma dessas obras, né? E a gente conseguir, né, fazer esse caminho, ser um pouquinho melhor a cada dia. Obrigada, viu, Ângela? E vamos aproveitar e vamos convidar vocês para a próxima palestra, na próxima quinta-feira, que vai ser no dia 5 de junho, com o tema Desafios Morais. E vai ser proferida pelo palestrante Luiz Maurício Rezende. Ele é conselheiro da Federação Espírita do Paraná e integrante do Centro Espírita Ildefonso Correia. E isso posto, meus amigos, agora nós vamos encerrar a nossa palestra com uma oração. E logo após, espero que fique um pouquinho que vamos dar as orientações que vão seguir, tá bom? Vamos lá. Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por essa palestra magnífica, pelos ensinamentos proferidos aqui, nesse nosso salão, nesse nosso centro maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela presença de todos que estão aqui, que todos possam voltar, todos possam sentir-se amparados, que todos possam ter sentido acolhidos, protegidos pelo nosso Mestre Jesus. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares, sim, em paz e segurança, e que todos se sintam aqui, sim, acalentados a cada vez mais, com os corações recheadinhos do amor do Cristo. São essas coisas que pedimos em nome de Jesus. Que assim seja. Agora nós vamos passar, aqueles que tiverem interesse, ao passe, né? Então não é obrigatório, é só vocês se manterem sentadinhos ali que o Josi vai organizar certinho e vai chamar para a sala de passe, tá bom? Então, boa noite a todos.